bem, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler a palavra do Senhor. O verso 11 é o verso número 15. Atos 16, 11 a 15. A conversão de Lídia. Nós vamos fazer o seguinte: as crianças que vão desenhar são somente as crianças pequenas. As crianças grandonas já têm idade para escutar e aprender aqui já como as maiorzinhas, né? Já dá para ter a noção das coisas. Não precisa desenhar. Né? Eu sei que você quer desenhar, você quer soltar o seu talento ali, artístico, mas como você já é grandinho, você não precisa desenhar. Então deixa só os pequenos, os menores, para que eles possam ficar aqui conosco e ouvir a mensagem, né? E de alguma forma também não nos interromper tanto, tá? Mas eu sei que criança faz bagunça, é normal, né? Se a criança não está fazendo bagunça, pode ser que ela esteja doente, né? Porque é normal a criança ficar agitada, tá? Então o desenho serve para elas se concentrarem aqui na voz do pastor e desenharem ali um pouquinho, tá? Não é a ideia de termos uma pequena classe aqui dentro, tá? Ok? Então, a conversão de Lídia. Quero fazer a leitura da palavra de Deus. A conversão de Lídia, Atos, capítulo 16, verso 11 ao verso número 15, diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos orar? Deus, pedimos a Tua graça sobre nós, pedimos o Teu Santo Espírito que ilumine a nossa mente, o nosso coração, que seja como acabamos de ler, que o Senhor abra o nosso coração para entendermos, para recebermos a Tua palavra, que é bendita para todos sempre. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Crianças, o desenho é o seguinte: vocês vão desenhar um cofre, tá? Ou um baú, bem bonito, assim, um baú e uma chave que vai abrir esse baú, tá? E aí, durante a pregação, vocês vão entender quais são esses dois elementos aí: o cofre, o baú, né? E a chave que abre esse baú. Aí animou para desenhar. Vai lá, cara, pega lá o desenho, vai ficar legal. Irmãos, hoje nós meditamos então em um texto que é importante, porque esse texto ele nos mostra um novo alcance do Evangelho dentro da história do povo de Deus. O Evangelho está sendo cada vez mais propagado e ele tem alcançado o mundo. É isso que o livro de Atos tem nos mostrado. Esse trecho que acabamos de ler, ele não é simplesmente a história de uma viagem qualquer, de um passeio. Na verdade, esse texto nos mostra aqui, ele é o registro da soberania de Deus, impulsionando a missão, dirigindo a missão, ultrapassando fronteiras, e como nós veremos aqui, o Evangelho sai da Ásia Menor, ali daquela região, ainda, e alcança a Europa. Então é um texto importante, é um texto que é um marco, é um divisor de águas.
E nós observaremos aqui nesse texto, em primeiro lugar, o poder de Deus em chamar as pessoas que não o conhecem, em chamar eficazmente as pessoas às quais ele escolheu antes da fundação do mundo, em dar a essas pessoas uma vida nova, em transformar o coração das pessoas. E nós vemos que nesse texto também, essas pessoas que creem, elas têm marcas. A fé verdadeira, ela vem acompanhada de obras. Esse texto é um retrato maravilhoso da soberania de Deus em ação. Não é? Como nós dissemos alguns dias atrás, a providência de Deus, é a soberania em ação. E particularmente aqui nesse texto, é Deus abrindo o coração de alguém para receber a salvação, para receber Cristo através do Evangelho. Em primeiro lugar, o texto nos destaca aí a região, o cenário onde isso aconteceu. Para a gente compreender esse texto, é interessante observarmos o contexto aqui histórico, geográfico, né, a cultura ali desse local. Nós estamos aqui, então, na segunda viagem missionária de Paulo, e há aqui um rompimento, então. Paulo e os seus companheiros, eles avançam ali para outro continente. Isso aconteceu por volta do ano 49 ou ano 52 depois de Cristo. E essa viagem foi, então, um divisor de águas, marcando aí o Evangelho chegando para a Europa, um continente que ainda não tinha sido alcançado pela palavra de Deus. O destino específico aqui que nos interessa nesse texto é a cidade de Filipos, uma cidade importante, uma cidade na Macedônia, ou seja, na Grécia, uma província romana. Essa cidade ela foi fundada por Filipe II da Macedônia, o pai daquele chamado Alexandre o Grande. E essa cidade de Filipos, ela se tornou importante depois de uma batalha que aconteceu em 42. Ela se torna, então, uma colônia romana, e ela recebe o status de uma cidade romana, e ela recebe também os privilégios de ser uma cidade romana, sendo governada por leis romanas e abrigando ali uma população grande de cidadãos romanos. E muitos deles eram veteranos militares que moravam ali nessa colônia. E a ideia de colônia, nessa época, ou seja, a cidade de Filipos, era como se ela fosse um pedacinho da Itália no exterior. Ela era importantíssima ali dentro do contexto romano. Ela era uma cidade de localização também importantíssima, ela ficava numa via bastante comercial, uma das principais artérias ali do Império Romano, e ela conectava de alguma forma o Oriente ao Ocidente. Então, a cidade de Filipos ela era uma cidade dinâmica, era uma cidade com uma cultura notável. A composição ali da população de Filipos, nós vamos observar que era em grande parte de romanos e gregos, tá? Mas nós, pelo texto, nós entendemos que haviam poucos judeus naquela cidade. Então era uma cidade de grande maioria de gentios. A religião, então, era a religião pagã, com vários templos. Era uma adoração politeísta, ou seja, vários deuses eram adorados ali naquela cidade. Então era completamente diferente das cidades anteriores, especialmente das cidades da Ásia Menor, ali onde Paulo e seus companheiros já haviam pregado. Então, vários deuses grego-romanos aqui estavam espalhados por toda a cidade. Então, esse é o cenário que Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, como nós vimos no texto passado, né? Lucas entra aqui nessa história. Nós fomos, nós estávamos, né? Nós viajamos. Então, o autor do livro de Atos, ele participou dessa segunda viagem missionária. E eles chegam então nessa cidade de Filipos. E nós olhamos para trás e vemos que não foi um acidente eles chegarem naquela cidade. A providência de Deus, né, direcionou essa viagem missionária. A providência de Deus, fechando dois caminhos. Paulo e seus companheiros queriam ir para Éfeso, Deus fecha o caminho, não vai. Né, o Espírito de Deus bloqueia ali a intenção dos apóstolos. Depois eles tentam ir para Bitínia, Deus fecha de novo o caminho, não é para Bitínia, e eles chegam então em Trode, e lá Paulo tem uma visão
de um macedônio, né, chamando, passa para cá e ajuda-nos. E ali eles entendem que Deus, o Espírito Santo, estava dirigindo eles para irem para a Macedônia, para irem para a Europa, para atravessarem o mar e chegarem em outro continente. Então nós vemos a mão de Deus dirigindo todas as coisas. E esse encontro aqui de Lídia com Paulo, então, não é acidental. Deus está programando todas as coisas. Deus está governando todas as coisas. Deus estabelece os tempos. Deus coloca diante de nós todas as situações que nós enfrentamos. Então, esse encontro de Paulo e Lídia, ele aparentemente pode parecer casual, mas é um encontro divinamente orquestrado para que o evangelho fosse anunciado e Deus abrisse o coração dessa mulher e ela recebesse ali a salvação. E Filipos, então, especialmente essa mulher, vai ser o primeiro ponto de pregação do evangelho na Europa, né? A primeira família convertida na Europa, registrada aqui, vai ser a família ou a casa de Lídia. É o ponto onde o evangelho chega e vai se irradiar por todo o continente europeu. Então, é um texto importantíssimo, nos mostrando aí o avanço do evangelho através de Deus, usando aí os missionários. Então, mais uma vez, o foco da palavra de Deus é o próprio Senhor. Nós vemos a ousadia dos missionários, nós vemos o empenho deles, nós vemos a coragem de andar, de atravessar, de pregar, de navegar, mas o autor principal, o ator principal é o próprio Deus. Nós vemos aqui no verso número 11, então, a descrição de Lucas dessa viagem. Diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Então eles chegam a Troade. Troade é o portal para a Europa, né, o porto mais importante que liga a Ásia com a Europa. E de lá eles seguem em direitura a Samotrácia. Esse termo aí, em direitura, é estranho para nós, né? A gente nem fala desse jeito no português. E a melhor tradução seria que eles navegaram diretamente. Tá? Então a ideia é que os ventos estavam favoráveis. E de alguma forma, Deus abençoou e a navegação deles foi muito tranquila, foi rápida. Nós, quando paramos para pensar, quando pensamos em navegação, às vezes a gente pensa que ligou o motor do barco e foi. Não tem motor, é vento. Então se o vento é contrário, a viagem demora muitos dias. Mas se o vento é favorável, em 2 dias, esses irmãos chegaram no continente europeu. Então eles navegam de Troade, pousam ali em Samotrácia, então seria uma escala nessa ilhota de Samotrácia, e no dia seguinte eles chegam a Neápolis. Neápolis é o porto mais próximo de Filipos, então é um porto que servia a cidade de Filipos. Ele estava a uma distância de 16 quilômetros, então, de Filipos. E eles chegam, então, a Neápolis. Verso 12, avançando, diz aí que eles chegam, então, a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Então, nós falamos sobre isso, sobre a importância da cidade de Filipos ali, a primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Lucas não diz quantos dias eles permaneceram, alguns dias, 6 dias, talvez, ou um pouco mais. No verso 13 diz aí que no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então o que acontece? A estratégia de Paulo sempre foi muito clara. Sempre nós observamos nos outros textos que Paulo, quando chegava em uma cidade, ele buscava qual local primeiro para evangelizar? Escola dominical agora. Onde que ele ia? Sinagoga. Ele buscava o ponto de contato da própria cultura dele, da vida dele, da raiz dele, para começar a partir dali. Ele anunciava o Cristo, anunciava o Jesus, o Messias, que desde o Antigo Testamento está sendo prometido. Então ele vai para os judeus. É justo que ele busque os judeus. Não é algo errado da parte de Paulo, pelo contrário, é certo. Os judeus permaneceram ali
guardando as leis, o culto, o sacerdócio, a adoração, por muito tempo. O Messias veio para eles. Então Paulo buscava, em primeiro lugar, uma sinagoga, onde os judeus então se reuniriam, e a partir dali ele mostraria no Antigo Testamento que Cristo é o Senhor Jesus, que Cristo veio, que aquele prometido filho de Davi, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande profeta, o grande, sumo, supremo sacerdote, veio na pessoa de Jesus Cristo. E aqui nós não encontramos Paulo achando uma sinagoga. O texto não diz que ele encontrou uma sinagoga. Então a cidade de Filipos não tinha muitos judeus. Para se construir uma sinagoga eram necessários 10 homens, 10 chefes de família, judeus, convertidos, judeus praticantes, judeus de raiz. E aí eles iam então formar uma sinagoga. Então é provável que não houvesse nem 10 famílias aqui na cidade de Filipos, de judeus. E aí o texto diz que eles saíram então da cidade para junto do rio. Então eles saem dos limites da cidade para perto de um rio, e onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então parece que eles não sabiam ao certo se eles encontrariam judeus ali. E a ideia de estar perto do rio, porque os judeus, nos seus rituais, nas suas cerimônias, eles usam água, para purificação nos seus rituais. Então, o local seria exatamente esse, próximo ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, perceba a imagem, o apóstolo Paulo, um homem erudito, inteligentíssimo, apóstolo, com calibre similar ao de Pedro ali, grande apóstolo. Ele vai para a beira do rio, ele começa a conversar com algumas mulheres. Um sinal de humildade, de condescendência. Ele vai e começa a falar ali com as mulheres, anunciar Cristo Jesus. E aí o verso de número 14 diz o seguinte: certa mulher. Então Lucas começa a descrever agora uma mulher específica daquele grupo de mulheres. Então haviam algumas mulheres. Lucas não diz quantas mulheres haviam ali, mas ele vai destacar uma, ele vai jogar o holofote sobre uma mulher. Ele vai dizer aí primeiro o nome dela, Lídia. Lídia é uma cidade de Tiatira, de onde ela veio, da região de Tiatira. Diz também que ela era vendedora de púrpura. Então ela era uma comerciante, ela era uma mulher que nos nossos dias seria uma empresária. A púrpura era caríssima, a púrpura era tirada de alguns crustáceos pequenos. E às vezes, em alguns momentos, o peso de uma roupa feita de púrpura, ou com a cor púrpura, tingida de púrpura, o peso da roupa valia mais do que ouro, do que o seu peso em ouro. Então era uma veste finíssima, usada por sacerdotes, por reis, por imperadores, por soldados. Era a vestimenta da elite. Então pode ser que Lídia fosse uma mulher de condições confortáveis, economicamente falando, pelo fato dela vender, então, púrpura. O texto chega, então, no seguinte termo. Diz que ela é temente a Deus, ou seja, ela era uma gentia, uma estrangeira que começou a se aproximar do judaísmo, mas não se converteu ao judaísmo. Ela não era uma prosélita, não era alguém que havia aderido ao judaísmo, mas ela era uma temente a Deus. Ela estava próxima ao judaísmo. E o texto diz o seguinte: e ela, junto com outras mulheres, ela estava nos escutando. E aí o verso de número 14, ao final, diz que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Esse texto, irmãos, ele é recheado de doutrina. Esse texto, ele pode nos ajudar a compreender aquilo que nós chamamos de doutrinas da graça. Como eu disse, Lucas não diz quantas mulheres haviam lá, mas ele destaca uma e vai ressaltar que Deus abriu o coração dela. Eles estavam anunciando o evangelho para outras mulheres,
Mas uma específica, Deus agiu no interior dessa mulher, abriu seu coração e ela passa a atender aquilo que Paulo estava falando. Nós sabemos muito bem qual era o centro da mensagem apostólica, o centro da mensagem de Paulo, é o Evangelho, é Cristo Jesus. Então Deus abre o coração dessa mulher. Essa mulher, então, podemos dizer que ela era uma eleita de Deus. Deus havia escolhido ela antes da fundação do mundo. Deus moveu os missionários, moveu barcos, moveu ventos, para que o Evangelho chegasse até ela, para que a palavra fosse anunciada aos ouvidos dela e Deus abrisse ali o seu coração para ela ser salva. Então, no plano de Deus, Deus já contemplou Lídia antes da fundação do mundo. E nesse momento, então, ela ouve o Evangelho, e o texto diz claramente que foi uma ação de Deus que abriu o coração dela. E nós podemos pensar, mas pastor, e as outras mulheres? Elas não ouviram também o Evangelho? Elas não ouviram a pregação de um apóstolo, de Paulo, pregando? Por que elas não se converteram? Por que Deus não abriu o coração de outras mulheres? Nós, como reformados, nós entendemos que o Evangelho precisa ser pregado a todas as pessoas, nós não fazemos distinção. O Evangelho ele precisa ser oferecido a todas as pessoas. Mas nós sabemos que nem todas vão atender ao Evangelho. Somente as pessoas às quais Deus abrir o coração, de fato, essas vão ser salvas, essas vão ser transformadas, vão ser regeneradas. Então nós temos aqui, além da doutrina da eleição, nós temos também a doutrina do chamado eficaz. O que significa isso? Significa que o Evangelho ele é anunciado a uma multidão de pessoas, mas ele vai ser eficaz somente naquelas pessoas que Deus tocou o coração, somente naquelas pessoas onde o Espírito Santo agiu no interior delas. É um chamado interno. Então, quando você prega o Evangelho, quando eu prego o Evangelho, muitas pessoas podem ouvir e pode não passar do ouvido. E algumas nós pregamos e elas nem querem nem ouvir. Nem ouvir. Umas vão ouvir. E umas vão ouvir um chamado interior. E aí não é você que vai estar falando para ela, é o próprio Espírito Santo de Deus que vai estar iluminando o coração daquela pessoa, que vai estar agindo no interior daquela pessoa, na alma daquela pessoa, e transformando essa pessoa, e dando vida, injetando vida espiritual nela. Então nós temos a doutrina da eleição, nós temos a doutrina do chamado eficaz, nós temos a doutrina também da regeneração. O que acontece aqui com Lídia não é simplesmente a conversão. A conversão é o efeito de uma vida nova, é o efeito da regeneração. Ela recebe vida de Deus, ela recebe vida espiritual, e a partir daí ela se converte, a partir daí ela se arrepende, a partir daí ela crê naquilo que Paulo está falando. Então, se Deus não der vida nova a um ser humano, ele jamais vai se converter. O ser humano não tem a capacidade de se converter por si próprio. O ser humano, naturalmente, ele é rebelde. Por sua própria natureza, ele é contra Deus. Ele é inimigo de Deus. Ele quer ser rei da sua própria vida. O eu é muito grande. Não tem lugar para Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, vai dizer que o homem natural não entende as coisas de Deus. Não aceita as coisas de Deus porque são discernidas espiritualmente. Ele é um homem carnal, ele não tem o Espírito. Como é que você quer que ele entenda as coisas espirituais se ele não tem o Espírito? Não tem como. É incompatível. É uma linguagem que ele não entende. São princípios, valores que não estão no coração dele. Não fazem parte da vida dele. É estrangeiro, você está falando uma outra língua. Não vai entender. Ele é carnal, ele é natural. Você está falando de coisas espirituais, você está falando de coisas celestiais. Ele é dessa terra. Você está falando de coisas que são de outra esfera. Ele não entende. Não pode entender o que Paulo vai dizer. Ele não tem poder para entender. Romanos 8 vai dizer que o pendor da carne, a inclinação da carne, o pensamento do homem natural é inimizade contra Deus. Então a pessoa
que não foi regenerada, que não nasceu de novo, ela é inimiga de Deus, ela não se submete à lei de Deus. Efésios 2, verso 1 a 3 vai dizer que o homem natural ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele anda de acordo com a vontade do mundo, com a vontade da carne, com a vontade de Satanás. Então é necessário, antes que a pessoa se converta, que Deus coloque vida nela, que Deus transforme o seu coração, como aconteceu com Lídia, que Deus abra o seu coração. E aí ela passa a entender as coisas que Paulo está dizendo. E aí tudo passa a fazer sentido. Então essa é uma das doutrinas mais importantes, meus irmãos. Ou esse texto carrega, né, a semente de grandes doutrinas importantíssimas. Jesus Cristo, em João 3, verso 3, ele fala com Nicodemos, um grande homem do seu tempo, um fariseu que conhecia bastante o Antigo Testamento, um homem religioso. E Jesus diz para ele, olha o seguinte, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer do alto, você não pode nem ver o reino de Deus. Então essa doutrina, o que está acontecendo aqui, é de suma importância. Aqui nós vemos o nascimento de uma alma, nós vemos Deus transformando o interior de uma pessoa. É Deus dando vida espiritual em uma pessoa que não tinha vida. E nós vemos que é uma ação soberana da parte de Deus, não procede do homem, o homem não tem essa capacidade. E nós temos um conflito com essa doutrina, porque muitas vezes nós pensamos, então Deus forçou o coração dela como se Deus estivesse abrindo um objeto. Mas não é isso. Lídia é uma pessoa. Lídia tem entendimento, Lídia tem personalidade, Lídia tem inteligência. Então não é Deus arrombando um coração, é uma transformação. E ela passa a entender, e ela passa a buscar as coisas de Deus de uma forma que ela não vivia antes. Então, uma aplicação aqui para nós central. A pergunta é se você já nasceu de novo. Se Deus abriu o seu coração para entender o Evangelho, para receber Cristo Jesus. Porque se você não nasceu de novo, se você não nasceu do Espírito, se você não nasceu do alto, você não vai entrar no reino de Deus. Então não é se você é religioso, não é se você gosta de ir à igreja, não é se você se diz evangélico. Não pode ser algo externo a você. O Evangelho ele é muito profundo, o Evangelho é muito rico, o Evangelho é muito espiritual. Para que nós simplesmente venhamos ao culto uma vez por semana e possamos dizer que somos salvos, que somos do Senhor Jesus. É uma transformação. Efésios capítulo 2 ainda vai dizer que é uma ressurreição. Se nós estávamos mortos, agora Deus nos deu vida. Então é algo interno. Mas como nós veremos nesse texto, reflete no exterior também. Então aquele que recebe vida de Deus, vida no coração, ele acaba manifestando isso, ele acaba dando sinais dessa conversão, dessa salvação, dessa vida nova que ele recebeu. Então não é algo estático, é uma transformação e acontece instantaneamente. É Deus mudando o coração de alguém, é Deus injetando vida nos seus filhos, nos seus eleitos. Verso 15 diz que ela foi batizada, ou seja, ela recebe ali o selo da aliança, ela recebe o batismo. E o texto diz ainda que ela e toda a sua casa foi batizada. Aqui alguns que defendem o batismo infantil vão dizer o seguinte, olha, provavelmente tinha criança nessa casa. E o pessoal que não defende vai dizer, tá, mas o texto não está dizendo que tinha criança. Né? O texto, provavelmente ela era solteira. Então, nesse texto, a gente não dá para defender o batismo infantil, muitas vezes como nós gostaríamos. Mas sim, o texto fala que a casa dela, ou seja, naquele tempo, o chefe da casa
Se ele se convertesse, a casa toda, a família toda e os servos que ali habitavam também se converteriam àquela nova religião. E foi isso que acontece. Então, ela é batizada e toda a casa. E acontece algo interessante, ela manifesta ali uma hospitalidade aos missionários. Verso 15, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, nós temos dois sinais aqui de uma pessoa que nasceu de novo. Primeiro, ela recebe a aliança, ela se une à igreja pelo batismo. Ela se compromete com o povo de Deus, se compromete com Cristo publicamente. Ela faz isso publicamente, diante de outras pessoas. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu costumo dizer sobre a importância, por exemplo, de nós usarmos a aliança no dedo. É importante. As pessoas, quando batem o olho aqui, já sabem. Isso tem um significado. O batismo, da mesma forma, ele traz esse significado que nós pertencemos ao Senhor, que nós temos uma aliança com Cristo Jesus. Então, se você não foi batizado, se você não se batizou, faça. Arrume o que precisa ser arrumado. Às vezes é uma coisa da sua cabeça. Só. Ou às vezes, de fato, não, eu não quero um compromisso com Cristo, eu ainda não estou pronto. Mas o batismo é algo importantíssimo. É uma ordenança de Cristo Jesus. Nós entendemos que é mais do que um mandamento. E só existem duas ordenanças de Cristo para o seu povo: batismo e a ceia. E você está negando isso, você está negligenciando então o batismo. Então verifique na sua vida. Veja qual caminho você quer seguir. Veja com quem que você quer se aliançar. Pense na sua eternidade. E se você não fez ainda, faça. Faça. Converse com o conselho, converse com o pastor. Pastor, a minha dúvida é essa. Ou me ajuda, eu não tenho tanta certeza. Eu ainda tenho algumas dificuldades na minha vida, eu sei, meu irmão. E a segunda marca aqui, então, como eu disse, é essa hospitalidade. Entre aqui na minha casa, eu quero receber vocês, eu quero abençoar vocês. Vocês trouxeram a salvação para mim. Então há uma resposta de um coração transformado. A fé que ela tem no Evangelho se manifesta. É uma fé ativa, não é uma fé morta, não é simplesmente alguém que fala que pertence ao Senhor Jesus. Não, ela traz marcas disso. A vida dela prossegue ali. E esse então é o primeiro local, né? Coração de Lídia. A partir dali, a igreja de Filipos vai crescer. E outras igrejas na Europa vão também avançar. Tessalônica, Coríntios. A partir daqui, então, o Evangelho vai ser anunciado e Paulo vai prosseguir em sua viagem missionária. Eu quero encerrar esse momento, essa pregação, destacando em primeiro lugar essa soberania de Deus. Um Deus absoluto, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que domina sobre todas as coisas. Um Deus que tudo criou e tudo lhe pertence, até o coração dos homens. Nós lemos no Êxodo que Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque ele é soberano. Ele tinha um propósito para Faraó. Levantar Faraó para quebrar. E aqui nós vemos que Deus abriu o coração dessa mulher. Por quê? Porque ele é soberano. E Lídia foi escolhida para a glória de Deus. Foi escolhida como um vaso de honra. Deus é soberano. Esse texto nos ensina a anunciar o Evangelho para todas as pessoas, sem distinção. Você vai oferecer o Evangelho para todas as pessoas que atravessarem o seu caminho. Nós não escolhemos as pessoas que nós vamos evangelizar. Aqui é improvável. Paulo chega, não tem judeu ali, homem, e ele começa a pregar para algumas mulheres na beira do rio. E uma temente a Deus, que nem judia era, recebe o Senhor Jesus Cristo. Então nós não sabemos
quais pessoas Deus escolheu, e nós não podemos saber. Isso não foi revelado a nós. O que nós devemos fazer é anunciar o Evangelho ao ouvido de todas as pessoas desse mundo, e compete a Deus levar o Evangelho até o coração. Nós não temos o poder de alterar o coração de ninguém. Eu falo isso e volto a dizer. Nem o nosso coração a gente não consegue mexer, irmãos. Nem o nosso próprio coração. Então nós dependemos completamente de Deus. Anuncie o Evangelho para todas as pessoas. Leve o Evangelho ao ouvido das pessoas com clareza, com fidelidade. E ore a Deus, para que Deus possa então operar aquilo que nós não conseguimos operar. Somos completamente dependentes do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, esse texto nos mostra aí essa hospitalidade dessa mulher. É uma expressão visível de algo que aconteceu invisível nela. É um testemunho que ela dá de que de fato ela foi salva, em recepcionar, em abençoar os enviados de Deus ali, em guardar aquele povo ali, aqueles missionários na sua casa, em prover para eles um abrigo, em prover para eles uma alimentação, um pouso. Fica aqui. E eles, não, mas espera aí, não, mas ela constrangeu eles. Ela fica, vocês vão ficar. É aqui que vocês vão ficar. É uma pessoa que abre, que Deus abre o seu coração e ela abre a sua casa para a igreja, para os irmãos. E isso é um ponto importante. Nós vivemos num mundo individualista. Nós vivemos um mundo onde nós não gostamos de abrir a nossa vida, onde nós não gostamos de abrir a nossa casa para muitas pessoas. Tem algum grupo ali, um ou outro, que eu abro meia porta, talvez, para entrar. Então, faço aqui um apelo para você, convide os irmãos para te visitarem, convide os presbíteros da igreja para irem até sua casa, para fazerem uma oração, convide o pastor. Pastor, vai lá em casa, vamos orar. Pastor, vamos lá em casa. Presbítero, vamos lá. Diáconos, irmãos, minha irmã, vamos tomar um café junto. Abra sua casa, abra sua vida para o povo de Deus. Foi isso que essa mulher fez. E aqui começa a igreja de Filipos. É um pequeno coração, mas a partir dali Deus avança com essa igreja. Então, Deus escolheu salvar as pessoas pela loucura da pregação. É na pregação do Evangelho que isso vai acontecer. O Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. E aqueles que foram escolhidos por Deus vão ter os seus corações abertos. Por Deus, não por nós. Certa vez, existia uma obra na igreja de Brasília que era levar a sopa lá no hospital de base. E a gente pregava o evangelho. Tinha um pessoal assim que não tinha muito coragem de pregar o evangelho e entregava o panfleto. E aí eu ficava incomodado, falando, não tem que pregar, não tem que entregar só sopa não, porque isso aí só vai encher a barriga da pessoa. Tem que levar mais do que isso. E aí foi interessante que chegaram duas pessoas, dois homens, perto da Kombi onde nós estávamos. Um deles perguntou, vocês têm água aí? A gente está com sede. Vou até beber um copo d'água aqui para ilustrar. E a gente não tinha água, não tinha sopa. Eu falei, a gente não tem água não, mas eu vou te falar de uma água que pode saciar a sede da sua alma. E aí tinham dois homens, né? E eu estava conversando com um, e Jesus é bom, Jesus perdoa, e eu focado aqui, né, na metralhadora aqui nesse cara. Aí ele fala, não, eu vou comprar uma água ali. Onde é que tem água? Eu falei, acho que ali naquela barraquinha ali vai ter. Aí ele foi embora, aí ele falou aí pro outro assim, bora? O outro falou, não, pode ir. Aí ele virou para mim e falou assim, eu quero essa
essa água aí que você está dizendo. Eu quero Jesus. Ou seja, Deus escolhe as pessoas que Ele vai salvar. A nossa função é levar o Evangelho ao ouvido. Daqueles dois, aparentemente, no tempo que eu estava ali, Deus operou no coração de um só. E nem era o que eu estava esperando, nem era o que eu estava mirando. Eu estava falando com esse aqui, a palavra estava fazendo, a bala estava fazendo curva, né? Estava acertando o outro lá. Então nós não sabemos sobre quem são os eleitos, quem são os escolhidos de Deus. E não cabe a nós saber. A nós foi dada a ordem de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Então é um privilégio pregarmos a palavra de Deus. É um privilégio confrontarmos as pessoas com o Evangelho. Faça isso. Te desafio a anunciar a palavra de Deus, te desafio a pregar essa semana, a receber as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, aproveitar as oportunidades. Tá? Para você que é cristão, para você que já tem esse Evangelho no seu coração, que você possa transbordar desse Evangelho. Que outras pessoas possam ouvir falar do seu Deus maravilhoso pela sua boca, pelo seu coração, por aquilo que Ele fez com você. E se você ainda não foi convertido ao Senhor, se você ainda não nasceu de novo, saiba que isso só Deus pode fazer. Então o que você deve fazer é se render ao Senhor Jesus. O que você deve fazer é pedir misericórdia a Deus. Deus, tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia de mim. Se você acha que cristianismo é igual a qualquer outra religião, cuidado. Nós não falamos de religião. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe um meio de salvação. E a nossa vida vai passar dessa terra. A minha função como pastor é garantir que você seja ferido pela palavra de Deus. Que você saia daqui ou transformado ou com raiva de mim. A vida passa. Essa vida vai passar. A Bíblia nos mostra todas as coisas. A Bíblia nos mostra o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Então é imprescindível que você abra o seu coração, que você clame a Deus, que você peça misericórdia a Deus, para Ele mudar a sua vida, mudar a sua alma. E Ele tem poder para isso, Ele tem graça para isso, Ele tem amor para isso. Então volto a dizer, de alguma forma misteriosa, Deus nos salva, sendo nós pessoas, não somos coisas, não somos objetos. É um mistério, a salvação é um mistério. Como que Deus abre o coração de alguém, como que Deus implanta a vida, como que Deus trabalha no ouvido dessa pessoa, trabalha no coração dessa pessoa e salva essa alma. Então abra o seu coração para o Senhor Jesus, se renda a Jesus. Ele é o único Rei, o único Senhor e o único que pode te dar vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abra a sua boca, cristão, crente, para ser um testemunho. Que Deus te use, varão, varoa, para falar do seu Senhor, para evangelizar. E na sua soberania, Ele vai alcançar os seus eleitos. Vamos orar? Deus, obrigado mais uma vez pela Tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor nos mostra que o Senhor é o único Rei do universo. Que todas as coisas pertencem ao Senhor, inclusive os corações. Nós te agradecemos, porque um dia o Senhor abriu o nosso coração. Obrigado porque um dia o Senhor nos tirou da morte. O Senhor nos levantou da sepultura. Pelo grande amor que o Senhor tem por nós em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho. Dá-nos ouvidos sensíveis, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz, dá-nos desejo, fome da Tua palavra, de avançarmos, de crescermos, e que o Senhor possa nos encher com o Teu Santo Espírito, para que tenhamos coragem, o ímpeto, para falar de Cristo Jesus, para falar do Evangelho, para testemunhar.
Nós rogamos também, em especial para as pessoas que nós amamos e ainda não se renderam ao Senhor. Intercedemos por ela, pedimos misericórdia, Deus. Tem misericórdia, perdoa a iniquidade, perdoa o pecado. Dá um novo coração, Pai, para essas pessoas que amamos. E que nós possamos ser esse instrumento de levar o Evangelho até o ouvido, na esperança de que o Senhor leve até o coração dessas pessoas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.